Agora aquele painel feminino, aqui é o nosso quarto painel. Muito obrigada mais uma vez. A presença e a potência feminina, modelo associativista e cooperativista. Convido agora aqui ao palco a senhora Mila Pimentel, vice-presidente da ESG Rio e vice-conselheira da CMEC. A senhora Daiane Alves, diretora-presidente da LibreCode. A senhora Priscila Canedo, secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com Conleste, Cedracom. E a senhora Juliana Ventura, coordenadora do SEBRAE Leste Fluminense. Sejam muito bem-vindas. Eu vou te... Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao painel mais charmoso do evento. Sem dúvida nenhuma, é um prazer, é uma honra poder estar aqui. Eu sou a Juliana Ventura, coordenadora do SEBRAE, do Leste Fluminense. E tenho aqui a função de mediar essas mulheres maravilhosas. E vamos conversar um pouquinho sobre cooperativismo, sobre associativismo, que é, sem dúvida nenhuma, uma política hoje que a gente precisa adotar para que a gente possa ganhar escala, para que a gente possa fortalecer a economia local, para que a gente possa fortalecer as pessoas, sobretudo. E Maricá tem feito muito incentivo nesse sentido, para que as pessoas possam trabalhar em conjunto, possam trabalhar unidos para atender a um determinado setor ou a um determinado cliente. Então, eu tenho aqui comigo, dividindo aqui a nossa bancada, a Priscila Canedo, secretária municipal de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste, que é um consórcio municipal extremamente importante para a nossa região, um super parceiro nosso, né, Priscila? Temos aqui também a Daiane Alves, diretora-presidente da LibreCode. E temos também a Mila Pimentel, vice-presidente da ESG Rio, vice-conselheira da SEMEC. Eu começo com a Priscila, né, falando sobre essa parte do associativismo, da cooperação. Qual foi a motivação? Primeiro, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para todo mundo entender a sua função aqui, que não é desafiadora, né? Porque você lida aí com 18 municípios ligados ao Conleste, são vários projetos que o Conleste faz. Marina, André, que estavam aqui participando desse evento, são grandes parceiros nossos. Mas fala um pouquinho, Priscila, por favor. Pronto. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Que alegria estar aqui nesse painel, composto com tantas mulheres incríveis. Primeiro aqui me apresentar. Eu sou Priscila Canedo. Atualmente estou secretária municipal aqui em Maricá, na Secretaria de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Consórcio Intermunicipal do Leste Fluminense, o Conleste. Quero, inclusive, aqui saudar o amigo, o companheiro do Conleste que está aqui, o André. Quero agradecer também o convite do João Leal por fazer parte deste painel. E antes de estar aqui como secretária, eu era vereadora na cidade de São Gonçalo, onde eu comecei minha trajetória. Eu me coloco, inclusive, no associativismo desde minha adolescência até hoje, porque foi lá, né, enquanto jovem, que eu me associava, me incluía nos grupos da juventude, depois nos movimentos de mulheres, e aí é onde veio a inspiração e a vontade de estar entrando para um pleito político
e estar lá lutando, defendendo o coletivo, né, os direitos das pessoas que ali lutam, que ali precisam, em especial as mulheres. Eu sempre vi que nós éramos sempre a maioria na população, mas éramos minoria dentro das câmaras legislativas e nos espaços importantes de poder. Então, foi o que me motivou e eu quero agradecer, quero compartilhar com vocês daqui a pouquinho mais sobre tudo isso. A motivação já posso falar agora? Já posso engajar? E foi nessa caminhada, como eu já falei, desde o meu processo, vendo as necessidades, olhando para a falta de políticas públicas voltada para as mulheres, para o empreendedorismo feminino, para todas as pautas que nós tínhamos na cidade, que eu decidi estar engajada com a política, lutando na vereança. Eu fui a única mulher eleita na cidade, do lado de 26 homens. E lá eu posso dizer que nós fomos muito, até hoje, nós conseguimos criar grandes movimentos, grandes conquistas. As mulheres hoje protagonizam a cidade. Na minha saída entraram numa cidade que quase não tinha vereadora. Em toda a história só tivemos na história toda 4 mulheres. E hoje, nessa legislatura, conseguimos eleger mais 2 mulheres numa Câmara, numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Nós conseguimos construir lá a Casa da Mulher Empreendedora. Nós temos na cidade muitas mulheres artesãs, empreendedoras e que precisavam de espaços, né, para mostrar o seu trabalho, para terem a sua independência financeira, enfim. Então, vendo todas essas necessidades que nós tínhamos e ainda temos, porque a gente tem muito aqui conquistar espaços ainda, é que me motivaram a estar aqui hoje, a lutar por dias melhores. Hoje aqui na Secretaria de Desenvolvimento Regional, e a gente olha para o governo no geral, a gente tem para mais de 10 secretárias, mulheres, né, onde politicamente, antigamente, e até hoje ainda a gente vê isso, é mais composto por homens do que por mulheres. Então, para mim, é uma alegria ver e continuar motivando outras mulheres a estar nesses espaços, conquistando deixando o nosso legado, as nossas conquistas, os nossos direitos, enfim. Então, lá na pasta do desenvolvimento regional, a gente consegue articular com as cidades do Leste Fluminense, desenvolver projetos com eles, construir juntos, porque a base de tudo é a união, é essa construção, é essa troca. Para a gente crescer, para a gente avançar, é somente com união e contando um com os outros, homens, mulheres, enfim, com a base de tudo. Muito obrigada, tá? Imagina, mulheres em espaços de poder, né? Que é tão difícil, né? A gente hoje em dia perceber e entender o papel da mulher. E cada vez mais a gente percebe a presença feminina em espaços que antes eram dominados por homens, essencialmente, né? Então, a sua trajetória mostra, assim, a motivação que você teve sempre, primeiro, do olhar para o outro. Você percebia a necessidade no outro e sabia que sozinha você não ia conseguir. Sozinha, tem até um provérbio que diz, né? Sozinha a gente vai mais rápido, mas juntas a gente vai mais longe. Então, sem dúvida nenhuma, o que a Priscila traz para a gente é a necessidade que a gente tem de se conectar para que a gente possa resolver problemas, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, não é? Daiane, fala para a gente um pouquinho desses desafios que você percebe, fala um pouquinho da sua trajetória, para que todos possam saber, né, da sua trajetória dentro da parte de uma área tão essencialmente masculina, que é a área de tecnologia. Fala um pouquinho para a gente dos desafios que você estar nesse espaço, onde a maioria é homem, onde é de tecnologia, e a importância que você percebe também, sempre trazendo para o lado do associativismo, a necessidade que a gente tem de estar em parceria.
Boa tarde a todas as pessoas. É um prazer enorme estar aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente Robson Carneiro e também ao superintendente do sistema Sescop, Abdu Nasser, que me convidou para estar aqui nessa tarde deliciosa representando o nosso cooperativismo. Bom, a minha trajetória profissional começou há alguns anos, enquanto a gente não estava falando muito sobre tecnologia, e eu me vi assim, estudando a área de TI, porque eu me identificava bastante. E já lá atrás eu percebi que era realmente um ambiente majoritariamente masculino. A minha turma da faculdade tinham 40 homens e 2 mulheres. E quando chegavam a se formar, era um número ainda menor. E eu fui uma delas e hoje eu estou podendo aqui contar essa história para vocês, porque eu aprendi a ser resiliente já naquela época e entender como que eu poderia aplicar aquilo que eu vinha me qualificando de forma coletiva, né, colaborativa. E daí eu me juntei a um grupo de mulheres na tecnologia que mudou, foi um divisor de águas para mim, porque é o que você falou, né? A gente precisa se juntar, porque junto a gente chega mais longe. E aí, conversando com elas, eu vi que as dores que elas tinham eram basicamente as minhas, e nos organizamos para tentar empreender de forma colaborativa, de forma coletiva, não de forma exclusiva. Em nenhum momento nós entendemos que tínhamos que ser um clube de mulheres e para mulheres. Não é isso. A gente precisava se portar, a gente precisava abrir o nosso espaço, e daí nasceu a LibreCode. A LibreCode é uma cooperativa de TI que é uma área, né, masculinizada, e a gente está aí para mudar um pouco isso. Desde a sua fundação, eu sou da diretoria, sou do conselho de administração e estou há 3 anos como diretora-presidente, atuando na gestão, né, geral da cooperativa e também liderando projetos de inovação. Um dos nossos projetos é o LibreSign, que é um assinador de documentos eletrônicos e digitais, desenvolvido totalmente aqui no Brasil. E diferente de outras soluções que a gente tem hoje no mercado, o LibreSign foi reconhecido há pouco tempo, tem 3 meses que ele foi reconhecido como um bem público digital pelas organizações das Nações Unidas. Então, esse é o impacto daquilo que eu venho fazendo à frente da LibreCode, à frente da liderança. E um dos desafios é esse, né? Quando a gente está na liderança de uma empresa, seja ela empresa tradicional ou cooperativa, você precisa se provar 2 vezes, provar que você é capaz, provar que você domina o que você faz, ter também, né, a capacidade de empatia, se colocar no lugar do outro também, que faz parte do nosso papel de liderança, e principalmente mostrar resultados. E isso eu venho fazendo, prova disso foi esse caso, que para nós é um reconhecimento recente daquilo que a gente vem fazendo e fazendo muito bem. Bacana, muito bom, né? Ouvir histórias assim de superação muitas vezes, né? Porque a gente sabe as dificuldades que hoje as pessoas de um modo geral têm para suprir as suas necessidades, e trazendo um pouco para a área da micro e pequena empresa, né? Os desafios são ainda maiores, né? Porque são desafios muitas vezes do dia a dia, é a falta de crédito, é a falta muitas vezes de informação. Então, muitas vezes, você estar associado a entidades que possam minimamente te dar um pouco esse amparo, né, Daiane, que possa te orientar num caminho mais seguro, como é o papel da FACERJ, como é o papel das associações comerciais, como é o papel das CDLs, como é o papel do SEBRAE, que orienta e que estimula a todas as empresas e a todas as pessoas que possam trabalhar dessa forma. Porque, sem dúvida nenhuma, sem esse apoio e sem essa orientação, esse direcionamento, os desafios são ainda maiores, como a Daiane muito bem colocou.
E aí, falando também de micro e pequena empresa, falando de associação comercial, eu passo aqui a palavra para Mila. Mila Pimentel, que está à frente aí de uma associação comercial do Rio. Fala um pouquinho para a gente de futuro, né? O que a gente pode esperar do futuro, com tudo isso que já foi dito, né? Dos desafios, da motivação que a Priscila trouxe, dessa conexão que a gente precisa ter, de estar juntos. Como é que você imagina o futuro pensando daqui a 10, 20 anos, para a nossa realidade no associativismo e no cooperativismo? Sobretudo, né? Sim, sim. Boa tarde, gente. Eu sou Mila Pimentel, sou vice-presidente da Associação Empresarial de Campo Grande, vice-conselheira do SEMEC do Rio de Janeiro. Agradecer a presença, a atenção de vocês. É um orgulho, um prazer estar aqui dividindo essas ideias com vocês. Pensar no futuro, e eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre a perspectiva da minha experiência, né, enquanto associada, enquanto empresária, enquanto mãe, enquanto, né, mulher, esposa. Em primeiro lugar, quando a gente fala dessa perspectiva do futuro, a gente tem que entender o seguinte: como é que eu cheguei no lugar de ser vice-presidente de uma associação empresarial? Né? Como que foi essa parceria com o meu presidente? Como que foi essa decisão? E aí eu gosto de deixar uma coisa assim muito pontual, né? Eu tenho certeza que eu não fui escolhida por ser mulher. Eu fui escolhida pelas minhas qualidades, pela minha capacidade, pela minha competência. Eu acho que isso é um divisor e a gente tem que começar a pesar bastante nisso. É muito importante a gente contar nossas histórias, as nossas experiências, mas que a gente também não fique nesse lugar de ser só uma bela história de superação, né? Porque a minha história é muito bacana, a história de todas nós, a história de todas que estão aqui nos ouvindo. Mas e as nossas competências, né? Quando é que a gente vai começar a falar sobre elas, né? Então, assim, que a gente não sirva só de inspiração, né? Que a gente também consiga mostrar cada vez mais a nossa contribuição. E falar de futuro é falar sobre essa perspectiva de um seguinte ponto: não tem futuro sem o terceiro setor. Então, uma associação empresarial, ela é uma representação, né, de uma parcela dessa sociedade que tá naquela região, e que é através de uma associação que muito daquelas empresas vão conseguir dialogar com o poder público, né, vão conseguir dialogar com o SEBRAE. Então, pensar no futuro sem a gente entender enquanto essas micro-universos que acontecem numa região que é atingida por uma associação, isso é um impacto muito positivo. E a capacitação, o network, a rede de negócios que acontece dentro de uma associação, ela é muito grande. A gente ainda não consegue mensurar isso, né? Acho que isso é uma questão importante que a gente tem que fazer, é começar a ver o quanto que é esse impacto, porque a gente acaba não olhando muito para isso. Mas o que eu acho que é importante é justamente a gente falar dessa perspectiva, da gente entender que a nossa participação dentro de uma associação, né, dentro de qualquer órgão, ela tem que ser não só por sermos mulher, né? É importante, sim, eu tenho certeza que, enquanto presidente do SEMEC, eu atraio mulheres para a minha associação, porque fica aquele lugar, né? Não é um lugar que só vai ter homens naquele evento, né? Então eu estou sempre lá, então a mulherada vai vendo, isso já vai traz as empresárias, e eu acho que é isso que é o papel que a gente precisa trazer, porque a gente tem que levar para esse local, e aí eu falo enquanto associação empresarial,
que dentro daquele bairro onde eu estou, porque eu sou uma associação de bairro, dentro dessa região, que eles entendam o poder de uma associação comercial no desenvolvimento do negócio deles, que impacta muito, impacta positivamente. E, claro, se tem a gente ali, se é um ambiente mais equilibrado, isso é mais atrativo ainda. Eu acho que tem que ser por aí. Bacana, e até porque, né, Mila, assim, aonde tem uma associação comercial, onde tem uma CDL, onde tem um SEBRAE, o SENAI, as entidades, você percebe ali um arranjo e a força que aquele território tem. Porque é quando as empresas se unem, se juntam, que elas podem ter voz para poder chegar na prefeitura, para poder chegar muitas vezes no estado, ou mesmo lá em Brasília. Quando elas estão juntas, elas têm mais poder, ela tem mais força para poder lutar pelos interesses dela, por aquilo que elas precisam defender, por aquilo que é muitas vezes a dor que elas sentem, né? E sem dúvida, quando você é uma mulher e está nesse espaço de poder e nessa posição, você estimula a outras mulheres também a estar nesse espaço. Porque, como você falou, né? A gente precisa dividir o nosso tempo em várias atividades. A gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa cuidar da nossa saúde, sobretudo mental. Então, assim, equilibrar todos esses pratos trazem muitos desafios, também motiva, né, Priscila? Porque você sabe que você está num propósito, você sabe que você está ali naquele grupo, naquela entidade, não só por você, mas que todos possam melhorar. E aí existem várias iniciativas nesse sentido, né, que o próprio SEBRAE acaba estimulando essas parcerias, acaba estimulando essa união para que cada vez mais as pessoas fortalecer, possam vender mais, possam ter o reconhecimento do mercado. E aí a gente traz várias iniciativas, como o próprio Aldeia Tech em Niterói, que é uma rede que se fortalece a cada dia de inovação. Aqui em Maricá, nós também temos aqui iniciativas de inovação. Temos aqui em Maricá o Colmeia, que é uma rede poderosíssima de mulheres que juntas conseguem vender os seus serviços, conseguem vender os seus produtos de uma maneira muito, muito bonita, porque é uma ajudando a outra. Então, não é sozinha. Quando a gente se une, a gente consegue levar e arrastar outras com a gente. Então, isso é muito, muito poderoso. E aí eu já queria, começando a caminhar para o final, que cada uma pudesse dar um conselho, né, para essas jovens, para essas pessoas que querem empreender, para essas pessoas que buscam muitas vezes no associativismo a solução muitas vezes das suas questões. Aí eu queria que cada uma falasse um pouquinho, né, sobre esse conselho que vocês dariam aí diante da experiência que vocês trazem, para que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa região. Pode começar com você, Dai? Bom, a dica que eu dou para quem quer começar no cooperativismo ou no associativismo é buscar qualificação profissional. Puxando sardinha para o meu lado, né? Eu sou do cooperativismo, lá nós temos um programa de capacitação que é sensacional, é fora de sério, a gente tem conteúdos gratuitos. O nosso sistema, ele banca faculdades, MBAs, também missões internacionais com o objetivo de qualificar as lideranças cooperativistas e tudo isso de graça, e que o grande aprendizado, além da formação em si, é o relacionamento que a gente cria com outras lideranças cooperativistas. Mas, quando nós começamos lá atrás,
eu vi que o Sebrae também tem formação nesse sentido e a gente aproveitou muito, porque naquela época, há 7 anos atrás, não tinha muito material falando sobre como estruturar cooperativas. E eu achei, assim, um dos melhores materiais naquela época foi o que estava disponibilizado no Sebrae. Então, buscar a formação, buscar os sindicatos, ver o que eles oferecem de melhor. Então, hoje eu tenho a oportunidade de ser uma liderança que faz a diferença, porque eu venho me qualificando para isso. E quem pode e consegue acompanhar, tem certeza que vai chegar longe. E a outra dica é buscar fazer muito networking, porque amigo conhecido indica amigo e conhecido, né? Quando a gente vai fechar um negócio, né, experiência minha, muitas das vezes as pessoas elas até querem, né, o seu produto, mas elas querem saber se você realmente é de confiança, quem é você ali na fila do pão. Então, isso tem funcionado bastante, até porque no meu ramo, né, no meu setor, eu venho concorrendo com grandes big techs e tentando fazer diferente de forma coletiva, de forma colaborativa. Então, se não fosse network, a gente não estaria indo tão longe, certamente. Bacana isso que você traz, porque isso é um comportamento empreendedor, né? Nós temos aí dentro do Sebrae o Empretec, por exemplo, que trabalha características empreendedoras, e uma dessas características que foram desenvolvidas e que foram estudadas e que foram identificadas por cientistas, falam que é justamente quando você busca o outro, quando você trabalha com o outro, você gera conexão, você gera confiança, você fecha negócios. Porque fechar negócio é uma consequência da relação que você tem com o outro. Então, estar em eventos como esse aqui e como o de amanhã, que a gente vai ter, o Seminário de Economia do Mar, gera conexão, gera parceria, gera negócios. Então, é muito, muito importante isso que você trouxe para a gente. Porque, sem dúvida nenhuma, sozinho você não chega a lugar nenhum, você se isola, você passa a não ter essa referência do outro. Então, fundamental isso que você trouxe. Muito obrigada. Priscila? Bom, primeiro conselho que eu posso dar, e aí tirando muito também da minha vivência, ouvindo todas vocês, a gente tem muitas coisas em comum. Primeiro é você acreditar em você, tá? Não acreditar naquilo que você acredita, o que você quer. Não desanimar, seja qual for o desafio ou a pedra que você encontrar no seu caminho. Primeiro é seguir em frente. O segundo, eu vou aqui, meu conselho, eu vou reforçar muito o que a Daiane falou. Daiane, se qualificar, se capacitar, tá? Ser aquilo o melhor que você puder, onde você estiver, na área que você estiver, dar o seu melhor, se capacitar, independente se você gosta, mas você fazer o seu melhor, né? Entregar resultados. E por fim, nunca esquecer, nunca caminhar sozinhos. Sempre buscar apoio, buscar redes de apoio, buscar parcerias. Sempre se conectar, de fato conectar, né? A alguém, às pessoas, a redes de apoio. Que é isso que, como foi muito falado aqui, é sempre caminhar juntos com alguém, sempre dando as mãos, umas às outras, uns aos outros, que sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. E é dessa forma que eu finalizo aqui e espero que tenha inspirado, que tenha dado um conselho que possa ser decisivo e ajudar muito na caminhada de cada uma de vocês e cada um também. Tá? Obrigada, Priscila. É isso, capacitar, se instruir. Isso aí é uma fórmula muito importante para que a gente possa estar preparado para os desafios que virão. Até mesmo nos postos de liderança, quando você assume um posto de liderança, você precisa continuar a estudar. Até para você poder lidar com as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Mila,
E você? Qual é o seu conselho? O conselho que eu dou é que você procure a associação comercial da sua região. Eu acredito muito no poder que uma associação pode transformar o seu negócio. Claro que a gente precisa também de uma coisa que é nata e que todo empreendedor, e quando eu falo empreendedorismo, intraempreendedorismo também, porque às vezes a pessoa não quer empreender, ela quer trabalhar no negócio, mas a gente tem que se desenvolver profissionalmente em todas as esferas, né? E empreendedorismo também não é para todo mundo, né? Que você estabeleça metas, né? A gente só alcança, a gente só supera, a gente só é resiliente, a gente só é qualquer adjetivo que a gente venha encontrar, porque a gente tem alguma coisa que move a gente e que não é só pagar boleto, mas que seja também, se aquele boleto for o boleto das tuas férias, se for o boleto do teu curso superior, se for o boleto, sei lá, do seu imóvel, né? Que essa meta, ela tem que ser muito clara para cada uma de nós, né? Porque é isso que move, é isso que faz a gente tirar essas barreiras, enfrentar esses desafios, né? E como eu falei, né? Estar numa associação fez toda a diferença para mim. Participar de uma associação comercial faz toda a diferença para o meu negócio, enquanto empresária, enquanto sócia de uma consultoria. Eu tenho certeza que a participação do meu negócio nessa associação, que a gente já está lá há 15 anos, nos levou a outro patamar na região onde eu atuo. Então, assim, procurem a associação. Se tiver um SEMEC maravilha, participe do SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que tem como objetivo desenvolver o empreendedorismo, estimular o associativismo, né, além de outros pilares que nós possuímos. Então, assim, existem lugares que geram ambientes saudável de negócios e buscar essas oportunidades. Mas, gente, sem meta, a gente não vai a lugar nenhum. Então, assim, estabeleça metas para a vida de cada uma de vocês e vão embora, porque o dia a dia está aí, a vida está aí, faz a gente agir todo dia. Agradecer o meu presidente, Sami, agradecer ao nosso presidente Robson, grandes incentivadores da nossa participação dentro do associativismo, grandes apoiadores do SEMEC, e entendem que o lugar da associação comercial, quanto mais plural, mais agregadora ela é. Então, a gente vem nesse novo momento de associativismo, né? E aí, historicamente, reconstruir mesmo esse lugar, e estão fazendo isso com muita habilidade, na colaboração de muita gente. Isso é muito importante também. Que bacana, Mila. É um poder essa associação, né? Esse cooperativismo. Isso aí é transformação no território. Transformação das pessoas, melhoria da vida das pessoas. Esse é o objetivo da gente. Então, a gente finaliza a nossa tarde, noite de hoje com essas mulheres maravilhosas. Eu agradeço muito a participação de todas vocês aqui nesse painel. Agradeço a você que está aí nos escutando e que a gente possa sair daqui com essa certeza de que unidos a gente chega mais longe. Então, vamos juntos e que a gente possa fazer bons negócios.